A Igreja festejou neste 26 de dezembro Santo Estevão, o primeiro mártir. A perseguição não é um fenômeno esporádico na história do cristianismo, mas marcou profundamente a vida dos cristãos até os dias de hoje, em muitos países do mundo. O próprio Papa tem reiterado em diversas ocasiões, como no Ângelus deste dia 26, que a violência contra os cristãos é mais intensa hoje do que nos primeiros tempos da Igreja. O diretor do Centro de Estudos Novas Religiões, professor Máximo Introvinha, falou à Rádio Vaticano sobre esta perseguição, baseado em estimativas que indicam que 90 mil cristãos foram mortos devido à sua fé em 2016, ou seja, 1 a cada 6 minutos. Por outro lado, entre 500 a 600 milhões de cristãos não podem professar sua fé de modo totalmente livre no mundo de hoje. L'autorevole Center for Study of Global Christianity il mese prossimo pubblicherà la sua O statistica reconhecido Center for Study of Global Christianity publicará no próximo mês a sua estatística 2016, que fala de 90 mil cristãos mortos pela sua fé, um morto a cada 6 minutos, um pouco menos do que os 105 mil mortos há 2 anos. Deste, 70%, 63 mil, foram mortos em conflitos tribais na África. O centro estadunidense os inclui na estatística porque considera que, em grande parte, trata-se de cristãos que se recusam a pegarem armas por razão de consciência. Os outros, 30%, ou seja, 27 mil, derivam, pelo contrário, de atentados terroristas, destruição de povoados cristãos, perseguições governamentais, como no caso da Coreia do Norte. Mas, em relação aos cristãos perseguidos em todo o mundo, existe alguma estimativa? Mettendo insieme statistiche di almeno 3 diversi centri di ricerca degli Stati Uniti e anche del mio, il CESNUR. Confrontando as estatísticas de pelo menos 3 diversos centros de pesquisa dos Estados Unidos e também o meu, o Censur, e comparando os dados de 102 diferentes países, as estimativas variam de 500 a 600 milhões de cristãos que não podem professar a própria fé de modo totalmente livre. Sem querer esquecer ou diminuir os sofrimentos dos membros de outras religiões, os cristãos são o grupo religioso mais perseguido no mundo. Alguém pode ficar perplexo diante das estatísticas, pois, em algum lugar, o Center for Study nos dá esta cifra de 90 mil, enquanto outros nos falam de alguns milhares, outros ainda de algumas centenas. Quando as discrepâncias são assim grandes, é claro que estão sendo consultadas fontes diversas. Quem conta as pessoas colocadas diante conscientemente a trágica escolha, ou renegues a tua fé, ou morrerás, conta a cada ano centenas. Quem tem uma noção um pouco mais ampla, não candidatos à beatificação, mas pessoas que consideram que poderiam ser mortas realizando certos gestos ou práticas de fé, fala de algumas milhares. Se, porém, se fala que são mortas no sentido estreito, porque são cristãs, então chegamos aos 90 mil, ou seja, um morto a cada 6 minutos. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova. Trovinha falou à Rádio Vaticano sobre esta perseguição, baseado em estimativas que indicam que 90 mil cristãos foram mortos devido à sua fé em 2016, ou seja, 1 a cada 6 minutos. Por outro lado, entre 500 a 600 milhões de cristãos não podem professar sua fé de modo totalmente livre no mundo de hoje. L'autorevole Center for Study of Global Christianity il mese prossimo pubblicherà la sua O statistica reconhecido Center for Study of Global Christianity publicará no próximo mês a sua milhões de cristãos que não podem professar a própria fé de modo totalmente livre.
Sem querer esquecer ou diminuir os sofrimentos dos membros de outras religiões, os cristãos são o grupo religioso mais perseguido no mundo. Alguém pode ficar perplexo diante das estatísticas, pois, em algum lugar, o Center for Study nos dá esta cifra de 90 mil, enquanto outros nos falam de alguns milhares, outros ainda de algumas centenas. Quando as discrepâncias são assim grandes, é claro que estão sendo o contrário de atentados terroristas, destruição de povoados cristãos, perseguições governamentais, como no caso da Coreia do Norte. Mas, em relação aos cristãos perseguidos em todo o mundo, existe alguma estimativa? Mettendo insieme statistiche di almeno 3 diversi centri di ricerca degli Stati Uniti e anche del mio, il CESNUR. Confrontando as estatísticas de pelo menos 3 diversos centros de pesquisa dos Estados Unidos e também o meu, o Censur, e comparando os dados de 102 diferentes países, as estimativas variam de 500 a 600. Estatística 2016, que fala de 90 mil cristãos mortos pela sua fé, um morto a cada 6 minutos, um pouco menos do que os 105 mil mortos há 2 anos. Deste 70%, 63 mil, foram mortos em conflitos tribais na África. O centro estadunidense os inclui na estatística porque considera que, em grande parte, trata-se de cristãos que se recusam a pegarem armas por razão de consciência. Os outros, 30%, ou seja, 27 mil, derivam pelo. A Igreja festejou neste 26 de dezembro Santo Estevão, o primeiro mártir. A perseguição não é um fenômeno esporádico na história do cristianismo, mas marcou profundamente a vida dos cristãos até os dias de hoje em muitos países do mundo. O próprio Papa tem reiterado em diversas ocasiões, como no Ângelus deste dia 26, que a violência contra os cristãos é mais intensa hoje do que nos primeiros tempos da Igreja. O diretor do Centro de Estudos Novas Religiões, professor Máximo